Olá, tudo bem? Pessoal, eu sempre venho aqui falar de ITBI. Se você comprou imóvel nos últimos 5 anos, pode ser que você tenha dinheiro para receber de volta, que você pagou indevidamente da prefeitura e tudo mais. Ah, não, eu estou comprando imóvel, antes de você pagar, você pode reduzir e tal. Você já me viu falando na internet, em algum vídeo, se não foi aqui, foi em algum outro lugar, foi em alguma palestra. Já me falou, eu sempre alertei todo e qualquer investidor Nossa, peraí, achei que tinha parado de gravar. Eu sempre alertei todo e qualquer investidor de imóvel na possibilidade de redução e restituição de ITBI, certo? Hoje eu quero falar sobre imunidade de ITBI. O que é imunidade? Aquelas pessoas que a Constituição prevê que não tem que pagar ITBI. Pessoas, normalmente são pessoas jurídicas, como igrejas, por exemplo, né? Templos de qualquer culto, são imunes de ITBI. Partidos políticos, a Constituição tem lá um rol que fala que é imune. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre a imunidade, ou seja, aquela pessoa jurídica que não tem que pagar ITBI. No caso em especial, eu quero falar sobre pessoas jurídicas normais, empresas normais, nem igreja nem partido político. Hoje eu vou começar o primeiro vídeo de imunidade. Eu quero falar sobre pessoas jurídicas, no geral, tá? Então, aqui na MAD Novaes, Sociedade de Advogados, Deus abençoou, entrou bastante honorários, a gente vai comprar a sede própria. Quando a gente compra a sede própria, se a gente integraliza isso no capital social da MAD Novaes, eu tenho imunidade de ITBI, tá? Só para que você não confunda. Existem muitas pessoas que têm o imóvel em nome da pessoa física. Então, eu, Marcos, tenho o meu imóvel. Vamos falar que aqui onde é a MAD Novaes é meu. E eu quero aumentar o capital social da MAD Novaes. E aí eu quero, em vez de pôr dinheiro vivo, eu quero colocar o imóvel. Então, ao colocar o imóvel no capital social da MAD Novaes, eu sou imune. E quem fala isso é a Constituição Federal. Mas aí, eu não vou ficar lendo... Bem, tá aqui fácil, eu vou mostrar para vocês. Né? A gente está na seção 5 da Constituição, artigo 156. Eu peguei a Constituição simples aqui. O inciso 2 fala do imposto inter vivos, a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou a cessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos e sua aquisição. Então, compete, a Constituição está falando aqui que cabe à prefeitura cobrar o imposto inter vivos de transmissão, que é o ITBI, né? Aí lá para baixo, no parágrafo 2º, o imposto previsto no inciso 2, qual que é o inciso 2? ITBI, tá vendo? O imposto previsto no inciso 2 não incide sobre a transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital social, nem sobre a transmissão de direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, salvo se nestes casos a atividade preponderante da aquisição for a compra e venda desses bens ou direitos, locações de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Tá? Tá na lei, tá na Constituição. É isento, é apenas uma correção que eu quero fazer aqui. Eu falei no começo do vídeo que é imune. A imunidade é do partido político, como eu falei, e das igrejas, dos templos de qualquer culto. Aqui eu estou falando de isenção. É isento, é diferente de imunidade. É isento a pessoa jurídica, que nem eu dei o exemplo, a MAD Novaes. Se eu, Marcos, quiser pegar um imóvel que está na minha pessoa física e integralizar no contrato social da MAD Novaes, é isento. E até o ano de 2020, não aplicava essa regra nesse tópico final aqui,
salvo se nestes casos a atividade preponderante for a compra e venda desses bens ou direitos, locações de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então, assim, qualquer empresa que não tem atividade preponderantemente na compra, venda e locação de imóveis pode pedir a isenção. Então, a MAD Novaes é serviço jurídico, ela pode pedir a isenção. Mas e a holding do Dr. Marcos? Eu não tenho, estou dando um exemplo, tá? Eu ainda não tenho. E a holding do Dr. Marcos? Aquela holding é aquela empresa familiar que eu constituí, eu, minha esposa e meus 3 filhos, visando o planejamento sucessório, visando pagar menos impostos, enfim, gerar economia e agilizar, na minha falta e na falta da minha esposa, agilizar esse processo de inventário, porque muitas vezes nem precisa fazer o inventário. Mas enfim, e essa holding que eu criei? Qual que é o objetivo dessa holding? O objetivo dessa holding é compra, venda e locação desses bens familiares. Então, até 2020, aplicando o texto frio da Constituição, essa holding minha não teria direito, porque o objetivo social dela, atividade preponderante, é a compra, venda e locação de bens. Só que vem o bendito Alexandre de Moraes, em 2020. Bendito Alexandre de Moraes, em 2020. Vamos voltar aqui, ó. E ele, o que ele falou? Ele deu uma interpretação totalmente diferente e ele entende que sim, que até as atividades, as empresas, as holdings familiares com atividade preponderantemente na compra, venda e locação de bens próprios, também tem direito de isenção. E aí virou um bolo de café com bolo, como eu digo, como eu brinco aqui. Virou um rolo de café com bolo. Por quê? Porque a decisão do Alexandre de Moraes, do STF, ela tem efeito vinculante. E o efeito vinculante, teoricamente, obriga, a lei determina, a Constituição determina, o Código de Processo Civil determina, que os juízes de segundo grau e de primeiro grau, os abaixo dos ministros de Brasília, têm que aplicar. Só que o que está acontecendo? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, os juízes de primeira instância e os desembargadores não estão aplicando. Eles estão alegando o quê? Eles estão alegando que o Alexandre de Moraes julgou e definiu essa tese, sendo que o recurso que ele estava analisando não falava sobre empresas preponderantemente com objetivo social, preponderante, locação, compra e venda de bens próprios. No recurso que ele analisou, ele analisava sobre o que excedesse a isenção, no que excedesse o capital social incorporado pelo sócio. É uma decisão lá de Santa Catarina. Eu fiz um artigo sobre isso, e por isso que eu estou gravando o vídeo de hoje. Eu fiz um artigo sobre isso, e eu não sei se vai dar para vocês verem, eu vou até abrir aqui no celular. Quer ver? Eu vou até abrir aqui no celular, que aí vocês vão acompanhar, que eu estou com o artigo aberto aqui. Opa, tela do meu celular. Vamos lá. Eu estou com ele aberto aqui, que eu estava vendo aqui, ó. Então, com base na decisão do Alexandre de Moraes, ele entendeu. Quer ver o que ele entendeu? Eu não vou ler o artigo inteiro para vocês, mas eu quero... Esse artigo resume esse vídeo, viu, gente? Esse artigo resume esse vídeo. Eu quero só ler sucintamente o que o Alexandre de Moraes falou, que é o ministro, e que a maioria da turma acompanhou ele. Então, ó, em recente decisão do julgamento do recurso extraordinário 796376 de Santa Catarina, o STF reconheceu a isenção, aqui é a isenção, tá, gente? Não é imunidade. A isenção do ITBI também para empresas familiares e holdings. De acordo com o voto vencedor do ministro Alexandre de Moraes, a isenção foi estendida para qualquer empresa, independentemente da atividade que exerce, alegando que, abre aspas para o ministro, em outras palavras, a segunda oração contida no inciso 1, nem sobre a transmissão de imóveis ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nestes casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda de bens e direitos, locação de bens, imóveis ou arrendamento mercantil,
revela uma imunidade condicionada à não exploração pela adquirente de forma preponderante da atividade de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou de arrendamento mercantil. Isso fica muito claro quando se observa que a expressão, nestes casos, não alcança outro caso referido na primeira oração do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal. Ou seja, ele termina, a exceção prevista na parte final do inciso 1 do parágrafo 2º nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte deste inciso. Reitera-se, as hipóteses excepcionais ali inscritas não aludem à imunidade prevista na primeira parte do dispositivo. Esta é incondicionada, ela não tem nenhuma condição, desde que, por óbvio, referia-se à conferência de bens para integralizar o capital subscrito. Pois bem, o que está acontecendo em São Paulo? Vamos voltar aqui, né? O que está acontecendo em São Paulo? Em São Paulo, o Tribunal de Justiça, primeira instância e segunda instância, não estão dando. Mas, mesmo assim, tem muitos clientes que estão me procurando falando, eu quero exercer esse direito. Se a Constituição fala e o Alexandre de Moraes deu uma interpretação que me dá esse direito, eu quero exercer. E aí, com muito cuidado, o que eu tenho feito? Em vez de pagar o ITBI que a Prefeitura exige, eu tenho depositado em juízo. Eu deposito em juízo, está sub júdice. Eu não paguei para a Prefeitura, mas a Prefeitura garante o recebimento se eu perder o processo. Eu peço para o juiz paralisar, dar efeito suspensivo para o meu processo, para paralisar a execução, para que a Prefeitura não me cobre no período enquanto o meu processo correr, a Prefeitura não pode cobrar o meu cliente. E vou aguardar a decisão. Se, primeira instância, eu tenho grande chance de perder. Segunda instância, eu tenho grande chance de perder. Se eu conseguir fazer com que esse meu recurso suba para o STF, aí se aplicar essa tese repetitiva do Alexandre de Moraes, meu cliente vai ter o êxito e ele vai pegar todo esse dinheiro de volta, tá? E se perder, Marcos? Se perder, ele tem que pagar o ITBI. Mas aí, volta lá para o começo do vídeo. Você sempre já não me falou de redução e restituição de ITBI? Redução e restituição de ITBI, sempre não falei, você já não me conhece por causa desse tema? Eu faço um pedido alternativo. Para tentar garantir algum êxito para essas empresas, mesmo antes dessa decisão do Alexandre de Moraes, o que eu sempre fiz? Juiz, eu, Marcos, quero colocar na minha holding um imóvel que vale 1 milhão. A Prefeitura está dando o valor venal de referência de 1.800.000. Eu quero que o senhor afaste. Eu quero pagar o ITBI pelo 1 milhão que eu estou integralizando, ou no mínimo o valor do IPTU. E eu consigo isso, porque o valor venal de referência aqui na capital de São Paulo, e em outras cidades que existe um valor venal de referência atribuído diferente daquele do IPTU, foi declarado inconstitucional. Então você tem condições de, no mínimo, reduzir. Então se você não conseguir a isenção total, a imunidade do imposto, se essa empresa não conseguir a imunidade, pelo menos a redução, afastando o valor venal de referência, ela vai conseguir, como eu já vinha fazendo desde antes de 2020. Entendeu? Se você tem alguma dúvida sobre isso, é óbvio que não é aqui no YouTube que você vai esgotar o tema. Aqui é para a gente ter uma visão geral. Você busca um advogado da sua confiança, um advogado tributarista, especializado nas questões municipais aqui, na questão de ITBI, na questão de TCMD, né? Eu fiz palestras sobre o tema em vários lugares nos últimos anos, tenho bastante vídeo gravado aqui, fiz curso com advogados, eu tenho certeza que existem muitos advogados competentes que podem te ajudar, tá? Então não deixa de procurar um advogado da sua confiança para analisar. Não vai pagar imposto à toa. Não vou mexer com isso porque a prefeitura vai me seguir. Pelo amor de Deus, quebra esse pré-conceito aí. A prefeitura, você entra com ação com a prefeitura para pagar menos imposto, ela não tem como te perseguir, é direito, está na Constituição. E você, como investidor, como comprador de imóvel, normalmente você não usufrui do serviço municipal. Se você é comprador e vendedor de imóvel, você tem imóvel próprio, você não depende de
de renda da prefeitura para pagar aluguel ou de renda da prefeitura para aquisição de imóvel, sistema de habitação, enfim, de programas sociais. Se você compra e vende imóvel é porque você tem uma condição financeira um pouco melhor que a maioria da população. Teoricamente, você não usa transporte público, você tem um carro próprio, e aí você já paga o IPVA, que você também não tem retorno. Se você tem uma condição um pouco melhor do que a maioria da população, você não usa serviço de educação. Seus filhos estudam em colégios particulares, não em colégios municipais. Enfim, o imposto municipal é aquele imposto que você não usufrui. Por que você vai pagar a mais? Então, seja na compra e venda do seu imóvel pessoa física, seja na integralização de cotas sociais da sua empresa, seja ela qual for, holding ou não, seja na compra de imóveis por essas empresas, não deixe de falar com o advogado da sua confiança, porque o advogado pode fazer um cálculo, entrar com uma ação e fazer com que você pague menos, ou no caso aqui de imunidades, de integralização do sócio nas pessoas jurídicas para integralizar, quem sabe até pagar nada de ITBI, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Eu tenho muito vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Se você é advogado e está procurando, caiu aqui de paraquedas, eu tenho dado algumas mentorias. Se você quiser, contate a gente aqui. Eu tenho curso pronto no Hotmart, mas eu tenho, nos últimos meses, eu tenho, ao invés de vender curso gravado para os advogados, eu tenho feito mentorias. Em 1 ou 2 aulas, eu consigo esgotar o tema com você, te dar os modelos para você fazer esse tipo de processo aí e, quem sabe, começar a ganhar dinheiro e começar a ganhar honorários, um plus aí, dar um plus nos seus honorários no seu escritório, tá bom? Se você quiser, contate a gente aqui, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, já se estendeu um pouquinho, tem bastante coisa aí no meu canal, dá uma olhada, tá bom? Eu vou ficando por aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!